Olá, meus amigos, estamos de volta para mais uma aula de Direito Civil. Eu sou o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil aqui da LAC Concursos. E no bloco de hoje nós vamos dar continuidade aos estudos sobre o direito contratual. Falamos no último bloco sobre conceito, natureza jurídica, requisitos dos contratos e agora damos sequência para tratar sobre a classificação dos contratos. O tema classificação dos contratos é um tema dos mais importantes. É um tema muito cobrado em concurso público, portanto, você deve ter a devida atenção, até porque aqui nós vamos encontrar uma série de expressões, podemos dizer, incomuns, de modo que aquele que não estudou não vai acertar, dificilmente acertará. Você que está estudando conosco, a ideia é de que esteja devidamente preparado para alcançar êxito na prova e, assim, ser aprovado. Por isso, muita atenção. Muita atenção porque aqui os seus concorrentes vão errar. Você vai acertar e isso aqui vai fazer diferença para a sua aprovação. Só por isso, já poderia aqui parar e dizer que o estudo da classificação é importantíssimo. Mas esse estudo também tem repercussão prática. Classificação dos contratos é um tema também muito importante para a prática contratual, porque esse estudo me possibilita encontrar a natureza jurídica das espécies contratuais, e esse estudo me possibilita encontrar as regras específicas de cada espécie contratual. Por exemplo, se me questionam qual é a natureza jurídica do pacto antinupcial. O pacto antinupcial é um contrato. É um contrato solene, é um contrato condicional, é um contrato acessório. Só classificações me auxiliando na identificação da natureza jurídica. Se alguém me pergunta qual é a natureza jurídica do contrato de mútuo, o contrato de mútuo é um contrato unilateral, é um contrato real, e se for um mútuo feneratício, é ainda oneroso. Classificação me auxiliando na identificação da natureza jurídica de determinada espécie contratual. E com base nessa natureza jurídica, eu consigo encontrar aqui algumas regras específicas. Por exemplo, se o contrato é de adesão, o Código Civil vai me dizer que nos contratos de adesão, o aderente não pode renunciar a direitos naturalmente decorrentes da avença. Por isso, se o meu contrato é um contrato de consumo, e, por lei, tenho o direito à garantia, eu não posso renunciar à garantia. Eu não posso renunciar à garantia do vício redibitório. Não posso renunciar à garantia da evicção, porque o contrato é de adesão, eu identifiquei a classificação dele e encontrei no Código Civil uma regra específica. Então, o estudo é muito importante, por questões práticas e também porque é muito cobrado em concurso público. E por isso você tem que estudar. Não é um estudo fácil, tá? Não é uma parte das mais simples do direito civil. Mas vale a pena nós aprofundarmos aqui esse estudo para que você acerte todas as questões de contratos que caem na sua prova. Ok? Compartilhe aqui inicialmente mais um texto, mais uma lição da Maria Helena Diniz. Agora, sobre a classificação dos contratos, ela nos diz, ante o fato de os contratos se agruparem em várias categorias que, de modo isolado, se submetem à regulamentação de normas idênticas ou afins, há necessidade de classificá-los, a fim de que se possam verificar não só as particularidades de cada contrato, acentuando as semelhanças e as diferenças entre as inúmeras espécies, mas também os ônus e as vantagens de cada contratante, bem como os efeitos jurídicos que produz. Então,
Sem delongas, vamos às classificações contratuais. E primeira classificação é quanto aos efeitos. Quanto aos efeitos, nós vamos encontrar aqui 3 espécies contratuais. São elas o contrato unilateral, o contrato bilateral e o contrato plurilateral. Quanto aos efeitos, eu dizia 3 espécies. Contrato unilateral, contrato bilateral, contrato plurilateral. Espera lá, professor. Que história é essa de contrato unilateral? Sendo que o senhor mesmo disse que todo contrato será negócio jurídico, pelo menos bilateral. O senhor disse isso. Todo contrato é negócio jurídico bilateral ou plurilateral. Que historinha é essa agora de contrato unilateral? Meus caros, quando nós nos deparamos com esta classificação aqui, nós não estamos levando em consideração a formação do contrato, o número de sujeitos ali envolvidos. Porque é verdade, todo contrato terá pelo menos 2 sujeitos, cada um em um polo. Isso é fato. Quando nós falamos sobre esta classificação aqui, estamos refletindo sobre os efeitos, notadamente sobre a prestação. E aí, neste contexto, os contratos unilaterais são aqueles que criam obrigações unicamente para um dos contratantes. Contratos unilaterais são aqueles que criam obrigações unicamente para um dos contratantes. Apenas um dos sujeitos assume obrigações. Apenas um dos sujeitos é devedor. O outro é só credor. O outro só tem direito. O outro não precisa cumprir absolutamente nada. Absolutamente nada. Ele não tem um débito. Perceba, então, que mesmo o contrato unilateral é um negócio jurídico bilateral. Ele é assim classificado porque, se observamos aqui os 2 sujeitos relacionados, um deles é só devedor, o outro é só credor. A obrigação está sobre apenas um deles, por isso unilateral. Só um deles é devedor, por isso unilateral. Só um deles tem uma prestação econômica a cumprir. Mais uma vez, por isso unilateral. São exemplos de contratos unilaterais: a doação, pura e simples, o comodato, que é o empréstimo de coisa infungível, o mútuo e o mandato. Se eu te empresto o meu carro, só você tem débito. Qual? Me devolver. Eu não tenho mais nada para fazer. Eu te emprestei o meu carro, te entreguei ele. Bom, a partir desse momento, eu não tenho débito nenhum. Você tem, me devolver. Você é devedor, eu sou credor. Contrato unilateral. Contrato de comodato. Eu te emprestei 50 mil reais. Eu não tenho débito nenhum. Você tem. Me pagar os 50 mil reais. Unilateral. Perfeito? Os chamados contratos bilaterais, também denominados, e aí talvez essa expressão caia na sua prova, né? Também denominados contratos sinalagmáticos. Sinalagmáticos são aqueles em que ambas as partes possuem débito e crédito. Ambos os sujeitos são, ao mesmo tempo, devedor e credor um do outro. Os contratos bilaterais, chamados contratos sinalagmáticos, são aqueles que estabelecem obrigações
para ambos os contratantes. Cada um dos sujeitos é, simultânea e reciprocamente, credor e devedor um do outro. O grande exemplo de contrato sinalagmático ou bilateral é o contrato de compra e venda. O contrato de locação, o contrato de permuta, e etc. Perceba o seguinte, eu estou te vendendo meu carro. Estou te vendendo meu carro por R$50 mil. Nós firmamos, portanto, um contrato de compra e venda. Eu disse que o contrato de compra e venda é um contrato sinalagmático, porque ambas as partes são simultânea e reciprocamente credor e devedor um do outro. Eu estou te vendendo um carro. Qual é o meu débito? Eu sou devedor do quê? Eu sou devedor do bem. Eu tenho que te entregar o carro. Você, por sua vez, é credor do carro. Você é o comprador. Qual é o seu débito? É o preço. Você tem que pagar R$50 mil. Eu, do meu lado, sou, portanto, o credor do preço. Percebeu a bilateralidade das prestações? Sinalagma significa reciprocidade. Portanto, os contratos sinalagmáticos são aqueles em que ambas as partes são reciprocamente credores e devedores. Eu te devo o carro, você, portanto, tem o crédito quanto ao carro. Você me deve o preço, e eu, portanto, tenho o crédito do preço. Eu sou devedor e credor, você é devedor e credor. O nosso contrato é, portanto, sinalagmático. Os contratos plurilaterais são aqueles que contêm mais de duas pessoas e que criam direitos e deveres para todas elas em igual proporção. Só me permita fazer aqui um adendo. É possível que um contrato tenha 3 pessoas e ele seja apenas bilateral. Eu e meu irmão herdamos um quadro e nós estamos te vendendo. Esse contrato é bilateral, porque eu e meu irmão estamos no polo de vendedores, você de comprador. Perceba, muito embora tenha 3 pessoas, eu só tenho 2 polos, comprador e vendedor. Só que do lado de cá são 2 pessoas. Nós devemos a entrega, você deve o preço. O contrato plurilateral não é só aquele que tem vários sujeitos, não é só aquele que tem mais de 2 sujeitos, mas aquele que tem mais de 2 polos. Cada indivíduo aqui é devedor e credor sozinho. Devedor e credor, de uma prestação própria. De uma prestação própria. Por isso que os exemplos de contratos plurilaterais são contratos de solidariedade, de sociedade, de consórcio, de seguro de vida em grupo. Exemplos de contratos plurilaterais. Próxima classificação. Quanto aos efeitos, o contrato pode ser unilateral, bilateral, plurilateral. Próxima classificação. Quanto à onerosidade. Quanto à onerosidade, o contrato pode ser oneroso ou gratuito. Contratos onerosos são aqueles em que ambas as partes terão vantagens e desvantagens econômicas. Os contratos onerosos são aqueles através dos quais todos os contratantes têm vantagens e desvantagens econômicas, aferidas ou aferíveis patrimonialmente. No quadro, são aqueles em que ambos os contratantes oferem vantagens e sofrem sacrifícios patrimoniais. Mais uma vez, é o contrato de compra e venda.
Não é porque eu estou me sacrificando patrimonialmente, porque eu estou te entregando o carro. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Nós, da LAC Concurso, nós preparamos um super curso para o Banco do Nordeste 2018. Um curso atualizadíssimo, um curso completaço, ponto a ponto do edital. E nós, da LAC Concurso, eu garanto para vocês, aqui na LAC Concursos é o melhor curso de carreiras bancárias do Brasil, pode ter certeza disso. Desde 2010 até a presente data, nós tivemos a oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias do Brasil e, claro, com centenas de alunos aprovados em todos esses concursos. Meus amigos, minhas amigas, aqui na LAC Concurso você vai ter treino diário. O que é isso? Todos os dias você vai ter uma meta de estudos e se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, o nosso personal coach, tenho certeza que você ficará super competitivo. Meus amigos, minhas amigas, espero vocês. Tchau. Clique lá